Bom dia a todos, é com muita alegria que a gente está aqui nessa manhã de sexta-feira, atendendo o pedido da nossa casa querida para desenvolver o estudo da manhã de hoje com vocês. Antes da gente entrar propriamente no nosso tema, a gente vai fazer uma pequena oração, como de costume na nossa casa, a gente sempre inicia as nossas tarefas com uma prece. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, aos amigos espirituais desta tarefa, da nossa casa querida, do coração, o envolvimento amoroso, para que possamos nesta manhã desfrutar do melhor que a casa tem a nos oferecer, refletindo sobre a doutrina espírita, alimentando assim o nosso coração, o nosso amor e a nossa esperança no futuro melhor. Graças a Deus. Bom, nós encarnamos aqui nesse planeta, nesse corpo de carne. E ao nascermos, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia todos nós iremos morrer. Ou seja, o nosso corpo físico que nós recebemos ao nosso nascimento, no momento da nossa encarnação aqui nesse planeta, esse corpo físico ele tem um prazo de validade. Numa hora ele chega ao fim, ele morre. Nós, espíritos imortais que somos, permanecemos pela eternidade. Vamos despertar no plano espiritual, dando continuidade à nossa vida. Mas aqui, na matéria, o nosso corpo morre. E a partir do momento que nós nascemos até a nossa morte, nós fazemos o nosso caminho. Nós vamos construindo esse caminho com as nossas escolhas, com toda a bagagem que a gente vem já conquistada das nossas outras existências, aprimorando e acrescentando as novas experiências desta vida, sempre usando do nosso livre-arbítrio para essa construção. Mas nós morremos, né? Nosso corpo, entendam quando eu falo nós morremos, entendam, por favor, que é o corpo de carne. E a gente, ao longo da nossa humanidade, a gente tem vivência, a gente tem dados, né, de como nós, seres humanos encarnados aqui nesse planeta, lidamos com essa passagem, com esse ritual de passagem, né, um funeral. E aí a gente vem ao longo da história, eu vou trazendo algumas curiosidades, né, pelo menos a primeira impressão, o primeiro ponto que eu tenho de história aqui é a das pirâmides. Lá no Antigo Egito, os faraós construíam as pirâmides, aqueles monumentos maravilhosos que estão em pé até hoje, né, que até hoje impressionam a humanidade. Eles resolveram construir as pirâmides para que elas servissem de tumba para seus corpos, para os seus restos mortais. Né? Então, olha a grandiosidade que eles precisavam exercer e cada um foi construindo uma maior que a outra. Não, eu vou construir a maior do que o meu pai e a do filho vai ser maior e vai indo assim essa ostentação, né? Um pouco tempo depois, lá no Antigo Egito, eles desistiram das pirâmides, mas foram para os vales dos reis, onde a gente vê até hoje aquelas tumbas, né, todas adornadas com escrituras, né, até hoje vívidas. E a gente, esse ano, vai completar 100 anos da maior descoberta arqueológica da nossa era, que é a descoberta da tumba do rei Tutankhamon por Howard Carter em 1922. Ela foi aberta em 1923, mas em 1922 ela foi descoberta. E por que ela é tão importante para a história, né, da nossa humanidade? Porque, como ela não havia sido saqueada, os historiadores puderam ver, né, como aquele povo, há 4.000, 5.000 anos atrás, lidava com a morte. Na tumba do rei Tutankhamon foram encontrados mais de 1.000 artefatos. Né? Ele foi sepultado com mais de 1.000 artefatos, entre camas, bigas, carruagens, arcos, flechas. Ou seja, ele foi sepultado com tudo aquilo que ele usava, né, na sua vida aqui, e ele foi sepultado para que ele pudesse continuar usando na sua vida após a morte, no seu despertar. Então havia uma crença de que era necessário levar daqui desse planeta, do plano material, os seus pertences,
para utilizá-los no plano espiritual. E seguindo na nossa história, né, mais adiante, a gente tem o mausoléu do Halicarnasso, que junto com as pirâmides é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aonde lá na Turquia, o Mausolo, que era um governador daquela região de Halicarnasso, construiu um mausoléu, um prédio enorme, também todo adornado com não sei quantos cavalos. A gente tem as imagens até hoje, se a gente procurar no Google, a gente vê os desenhos de como ele era grandioso, né? Como ele precisava ter aquela ostentação do seu poder expressa no seu mausoléu, para ele e para sua esposa, né? Hoje em dia existem apenas algumas ruínas no seu local. Ele foi destruído, se não me engano, por um terremoto. Né? E aí a gente vai acompanhando ao longo da história, né? Na Noruega, em 1903, descobriram, né, o barco Oseberg. E esse barco, ele é importante, ele está lá no museu em Oslo, se não me engano, é um barco enorme, é o maior barco da era Viking descoberta, mas ele não era um barco para navegação, né? Ele foi um barco que serviu de túmulo para 2 mulheres, e eles acreditam que uma delas possa até ter sido uma rainha, porque ela foi sepultada com muitas honras, né, naquele barco enorme e com vários outros artefatos também. Haviam outros artefatos nesse barco rodeando aqueles 2 corpos, né? E aí a gente vê na Idade Média, na Europa, o sepultamento dos reis, todos envolvendo, né, aquela ostentação toda, eles sepultados naquelas criptas de mármore, que até hoje existem em algumas catedrais ainda, os corpos, os restos mortais de alguns reis, né? E para fechar, o que na minha opinião é o mais maravilhoso de todos, o Taj Mahal. O Taj Mahal, no meados de 1600, ele foi construído por Shah Jahan para o sepultamento da sua esposa favorita, dentre das esposas todas que ele tinha. Quando a sua esposa favorita faleceu, desencarnou, ele mandou construir aquela maravilha de mármore branco, que até hoje está lá na Índia, e chama a atenção de todos nós pela sua maravilhosidade, né, pela sua grandiosidade. Então a gente pode ver que ao longo da nossa história toda, a gente sempre precisou chamar atenção, né, para exortar o nosso poder, a nossa riqueza. Né? E aí, na introdução desse livro aqui, Renovando Atitudes, aqui, não dá para ver direito, né? O médium Francisco do Espírito Santo Neto, logo na introdução do livro, onde ele faz uma apresentação, né, de si mesmo para que a gente possa conhecê-lo, ele trouxe umas palavras muito interessantes e eu vou ler para a gente, né, só um parágrafozinho. Ele começou médium, mas não na doutrina espírita, em outras religiões, e aí ele tinha muitos questionamentos, né, e um deles era assim, ele diz assim na introdução do livro: observando os funerais, sempre indagava de mim mesmo o porquê dos caixões humildes com tampas de pano ou das urnas caras com enfeites de bronze, das cobertas de flores exóticas ou dos ramalhetes de flores caseiras, dos mausoléus santuosos de mármore ou das covas rasas de terra batida. Se todos tinham a mesma distinção com a morte do corpo físico, por que tantos contrastes? Para onde iam as almas? Como viviam? Quais os critérios para se viver bem após a morte? E aí ele continua aqui na introdução do livro a sua apresentação. Mas esse questionamento ele vem totalmente de acordo com o tema do nosso estudo de hoje, que é no Livro dos Espíritos, aqui no capítulo 9, da terceira parte, que é da Lei de Igualdade. A gente vai finalizar esse capítulo com a igualdade perante o túmulo, né? Kardec também fez esse questionamento aos espíritos, porque se nós somos todos iguais perante a lei de Deus, nós somos todos irmãos, por que uns têm toda essa exaltação, esse diferencial no seu funeral e outros tão simples? Será que um é melhor que o outro?
né? E aí Kardec pergunta, são 3 questões só, na verdade 2 questões, só que uma é A, tem a questão A. Eu vou ler porque são tão curtinhas. Então, na questão 823, Kardec pergunta aos espíritos: de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres? E aí eles respondem bem diretamente para a gente: último ato de orgulho. Né? Eles são bem diretos, né? E sinceros, pega bem na nossa alma. Então, nós podemos ver, né, com todos esses exemplos que eu trouxe da nossa história, e até hoje, né, se a gente passa na frente ali do São João Batista, em Botafogo, a gente vê aquelas estátuas de mármore maravilhosas, né, aqueles mausoléus de famílias poderosas, né, e em contrapartida a gente vê, às vezes, um funeral tão simples, né, tão simples, mas será que para os espíritos, para o plano espiritual, será que para Deus tem essa diferença? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que todos somos iguais, como eu falei, e o que vai nos diferenciar um dos outros é a nossa evolução moral, é o estágio em que nós estamos moralmente. Mas como nós ainda vivemos aqui nesse plano material, nós estamos nesse planeta onde a matéria nos chama muito a atenção, onde a gente ainda gosta de vivenciar o que a matéria nos proporciona, né? Com o dinheiro nos proporciona muita coisa e a gente desvirtua para os excessos porque a gente está na matéria porque a gente precisa dela. Esse corpo físico, ele é um veículo para nos proporcionar a oportunidade de evoluirmos, né? É uma ferramenta. E tudo que a matéria nos dispõe nessa vida material também é uma ferramenta. São ferramentas para a nossa evolução. Mas nós temos que saber usar essas ferramentas com parcimônia, com equilíbrio, com discernimento. Mas muitas vezes a gente deixa, como os espíritos nos responderam, né? Responderam a Kardec, que o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade tomem conta e faça com que a nossa vontade de viver na matéria seja maior do que a nossa vontade de evoluir moralmente, espiritualmente. Então a gente acaba se distorcendo, né? E trazendo as questões materiais, tudo aquilo que a riqueza nos proporciona, para primeiro plano. E aí a gente tem essa necessidade, né, de mostrar para todos o como nós somos poderosos, o como nós somos ricos. E aí a gente, no nosso funeral, precisa construir pirâmides, palácios, né, e monumentos de mármore para mostrar o como nós somos poderosos. Mas como eu falei, isso no final das contas não importa, né? Porque quando a gente vai despertar do outro lado, quando a gente vai despertar no plano espiritual, na nossa verdadeira pátria, nós sabemos que nós não levamos nada desse plano. Todos os nossos bens materiais, todas as nossas posses, os nossos títulos, eles ficam aqui. E nós só levamos para o outro lado aquilo que nós somos em essência. Todas as nossas virtudes, né, e todos os nossos vícios. Então, sinto informar Tutankhamon que todos os mil artefatos que ele deixou na tumba dele, ele não vai precisar usar. Não precisou, né? Porque foi há tanto tempo. E eu fico até me questionando como será que ele deve ter reagido, né, ao perceber que tudo aquilo que ele levou para o túmulo não chegou do outro lado com ele. Né? Tudo isso que essas pessoas poderosas e orgulhosas que levaram para o túmulo todas as suas riquezas e que acumularam riquezas a vida inteira sem viver, né, a sua espiritualidade, sem desenvolver o seu amor, sem desenvolver a sua caridade, a amizade, como elas reagiram a chegar do outro lado e se depararam com aquele vazio, o vazio do material, né? Deve ser muito frustrante e deve ser muito triste também, né? A nossa literatura, ela traz diversos casos, narra diversas situações de espíritos que vivenciaram mais ou menos dessa forma, né? Mas eu vou trazer pra gente rapidinho, só para dar uma ilustrada,
o depoimento de uma rainha de França, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, no capítulo Meu Reino Não é Deste Mundo, no item 8. Eu não vou ler tudo, vou só dar uma pincelada, porque ela narra muito bem a decepção que o excesso do seu orgulho aqui na Terra gerou essa decepção ao despertar no outro lado. E ela fala aqui: o orgulho me perdeu na Terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da Terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre, né? Ela relata aqui pra gente, né, a desilusão, né? A desilusão que ela teve ao despertar do outro lado e ver que tudo aquilo que a matéria lhe proporcionava de riqueza, de poder, de títulos, nada aquilo significava ao despertar do outro lado. Significava, sim, as conquistas que nós conseguimos, né, aqui no planeta material. Conquistas essas morais, o exercício do nosso amor, o exercício da caridade, do desprendimento. Como eu falei lá no início, nós temos o momento do nosso nascimento e um dia nós morreremos. E nós temos um caminho a ser traçado entre esse ponto e o outro. E nós construímos esse caminho. Então, ao longo dessa jornada maravilhosa aqui nesse planeta, é importante que nós possamos ir percebendo o que realmente tem valor para nós. Se o valor da matéria, o valor do ouro, né, o valor dos títulos, do poder, ele é mais importante do que aquilo que a gente agrega em nosso coração, né? Do que a nossa consciência tranquila, do amor que a gente desperta nos outros, né? E então a gente tem que ir pensando bem qual caminho nós queremos traçar para nós. Seguindo aqui com Kardec e os Espíritos no Livro dos Espíritos, eu vou ler a questão 823A, que Kardec ainda segue nessa mesma questão, nesse mesmo tema. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe queiram honrar a memória do que ao próprio defunto? Engraçado que ele usa a palavra defunto, né? Eu achei bem peculiar. E aí os espíritos continuam na sua resposta. Orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó, sim! Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riquezas. Então, mais uma vez, os espíritos nos chamam a atenção para o nosso orgulho. Muitas vezes nós precisamos ostentar esse poder que a nossa família tem, que aquele nosso ente querido teve numa determinada região onde ele vivia, e a gente precisa mostrar para os outros a nossa superioridade, né? E aí o orgulho nos atrapalha, sempre nos atrapalhando o nosso orgulho, né? E aí na questão mais adiante no Livro dos Espíritos 823, né, Kardec pergunta, né, Desculpa, a questão é 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E aí os espíritos são bem diretos, como sempre, o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo que nós ainda temos dentro de nós são impedimentos, né, são empecilhos para a nossa evolução moral.
Nós jamais vamos conseguir evoluir moralmente, nós jamais vamos conseguir ser espíritos felizes e puros se nós ainda tivermos esse orgulho, esse egoísmo dentro de nós, né? Então, mais uma vez, fica aqui a mensagem para que a gente comece a nos desagarrar desse nosso orgulho, que a gente comece a se libertar desse orgulho, que nós possamos ir desconstruindo esse sentimento dentro de nós, que nós tenhamos o entendimento de que nós não somos nada aqui, nós não somos melhor do que ninguém, nós somos espíritos imortais, num momento pontual, numa passagem aqui nesse planeta, onde nós devemos sim trabalhar o amor ao próximo, trabalhar a nossa evolução, trabalhar todas as nossas qualidades, as nossas virtudes, a paciência, a tolerância, a humildade, né, para que a gente possa ir melhorando. Mas se a gente ainda se agarra ao orgulho de que nós somos melhores, que nós somos, né, como eu falei, né, melhor do que o outro, nós não vamos conseguir ser humildes, né? Nós não vamos conseguir ser feliz. E eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Nós queremos, no fundo, a gente quer ser feliz. A gente quer evoluir, a gente quer ser melhor, a gente quer botar a cabeça no travesseiro, né? E não ter nenhuma consciência pesada, né? A gente quer simplesmente fazer a nossa parte. E é isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós. E o orgulho, ele tem vários, né, tamanhos, várias medidas. Eu posso ser mais orgulhosa numa determinada questão, mas na outra já não sou tanto. Mas eu confesso, eu sou extremamente orgulhosa em determinadas situações, né? Eu acho que todos nós somos, senão nós não estaríamos aqui, né? Nós já estaríamos bem mais à frente. E aí, seguindo na questão, né, 823A, continua a resposta dos espíritos, eles continuam assim. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? E aqui ele entra numa outra questão, né? Primeiro ele diz que nós não precisamos ser ricos ou pobres para que nós sejamos queridos e amados, né? Que uma pessoa simples, ela ama sim o seu ente querido. Ela não pode ostentar, né, no seu funeral, como ele falou, com mármores, com coroas de flores, mas o sentimento que ela tem por aquela pessoa é verdadeiro. O respeito que ela tem por aquela pessoa que se foi é verdadeiro. E aqui eu faço um parênteses, nós temos que sim respeitar os nossos restos mortais, né? Nós devemos sim fazer uma cerimônia para se despedir daquele ente querido que já se foi. Nós devemos sim dar o devido fim aos nossos restos mortais, por sinal de respeito, né? Por amor. E aí ele diz aqui, né? Como a gente queria ser lembrado. Terminando aqui, né? Supões que o mármore salva o esquecimento aquele que na terra foi inútil, né? E aqui ele traz essa outra informação. Como nós gostaríamos de ser lembrados após o nosso desencarne, após a morte do nosso corpo físico, por aqueles que ficaram, né? E aqui é interessante, eu acho importante a gente fazer uma ressalva, que a gente tem muito o hábito, né, de muitas das vezes a gente vai no funeral de alguma pessoa conhecida, às vezes de um parente querido, às vezes de um colega do trabalho, mais por uma formalidade do mundo material, mas nós temos na nossa vida social que em alguns momentos frequentar o velório de alguma pessoa que acabou de desencarnar. E nós temos sempre que ter muita atenção com a nossa postura nesse momento, né? Porque a gente, além de prestar a nossa homenagem, o nosso respeito àquela pessoa que já se foi, que muitas vezes vai fazer muita falta, que é muito querida, às vezes o espírito ainda está ali. Ele não teve todo o seu desprendimento dos laços fluídicos do seu corpo material, né? Ele ainda não foi totalmente desprendido, e algumas vezes a gente já viu na literatura que, dependendo da condição do espírito, ele até vai no seu velório para ver,
né, aos seus queridos do coração, prestando as últimas homenagens. Então, ao estarmos no velório, nós temos que nos policiarmos para ter uma postura honrada, uma postura de respeito pelaquele que já se foi. Porque a gente já viu em algumas situações, né? Tem na literatura espírita também, inclusive no livro Sexo e Destino de André Luiz. Eu tentei procurar exatamente onde estava, mas eu não achei. Mas lá tem a história de uma senhora, Beatriz, se eu não me engano, uma senhora muito querida, uma senhora que na sua vida teve uma vida muito reta, muito correta, que desencarnou. Mas durante o seu velório, os seus familiares e aqueles que lá estavam não estavam muito interessados em prestar os respeitos aos seus restos mortais e à sua pessoa. E estavam ali comentando coisas do dia a dia, falando coisas que não tinham nada a ver com a situação, né? E aí a espiritualidade precisou até envolver os restos mortais para que seu desenlace pudesse ser terminado sem como também fugiu a palavra, sem a perturbação dessas ideias ruins, dessas ideias mais baixas que estavam circulando ali no ambiente. Né? Imagina se num funeral a gente vai no velório de uma pessoa querida e a gente vê do nosso lado pessoas falando mal da pessoa que se foi. Né? Isso vai perturbar o desenlace dessa pessoa, desse espírito que acabou de falecer, de desencarnar. Não vai fazer bem para ele, vai perturbar. Ele vai ficar perturbado do outro lado. Então, fica aqui essa observação para que a gente realmente se policie, né? E aí, fazendo o link com a resposta dos espíritos, como nós gostaríamos de ser lembrados, né? Com certeza eu gostaria de ser lembrada com carinho, né? Com ternura, com amorosidade. Eu não gostaria de deixar aqui neste planeta nenhuma desavença, nenhuma, digamos assim, alguma aresta desamarrada com alguém, né? Jesus mesmo já falava: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás no caminho, né? Porque eu gostaria que realmente no meu velório as pessoas que fossem lá só estivessem falando bem de mim, né? Falando coisas boas, ou simplesmente não falando coisas ruins a meu respeito. Mas novamente a gente vem naquele ponto, né? Como é que eu construo isso para mim? Se eu quero deixar aqui uma boa mensagem, se eu quero deixar aqui neste planeta, né, somente coisas boas a meu respeito, o que eu devo fazer neste meu caminho para que isso aconteça? Né? Será que eu tenho que ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa áspera, rabugenta, ou eu tenho que ser uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que busca fazer o melhor para aqueles que estão ao seu entorno? Então fica mais aí uma reflexão para a gente nessa manhã, né? Como eu gostaria de ser lembrada ao desencarnar pelos que eu deixei aqui, com carinho, com uma saudade gostosa? Ou será que eu quero que as pessoas fiquem falando de mim, mal de mim pelas costas? Ah, já foi tarde, né? Eu espero que não. E aí, para a gente trazer aqui, ilustrar, né, dois espíritos de luz que tiveram aqui nesse planeta e que passaram essa mensagem de bondade, mensagem de desapego, de fazer o bem, né? Eu gosto muito de ver aquele canal History Channel. E uma vez na propaganda eles estavam fatos curiosos, né? E aí eles falaram que Gandhi, quando desencarnou, né? Todos nós já ouvimos falar de Gandhi, aquele espírito que lutou pela paz, pela independência do seu país sem levantar uma arma, né? Que foi um espírito muito bondoso, muito caridoso, um espírito de luz, assim, que a gente pode ser pelo menos um espírito muito mais elevado do que a média aqui, encarnada. E o canal veio nesse fato curioso dizer que no seu velório, no velório de Gandhi, a multidão que seguiu o seu corpo, né, digamos assim, a sua marcha fúnebre, teve 8 quilômetros de extensão. 8 quilômetros de milhares de pessoas seguindo o corpo de Gandhi,
para homenagear aquele homem que tanto bem fez pela sua pátria. E aí eu quis visualizar 8 quilômetros. Meu Deus, o que seria 8 quilômetros? Aí eu joguei no Google Maps e falei assim, vou botar do Leme até o Forte de Copacabana. 4 quilômetros e algumas coisas. Eu falei assim, meu Deus, o que será 8 quilômetros? Eu ainda continuava precisando visualizar os 8 quilômetros, né? E aí eu botei do Leme até o Mirante do Leblon, lá no início da Niemeyer, 8 quilômetros e 300 ou 400. Então imagina o que uma pessoa, um espírito encarnado nesse planeta, pela sua amorosidade, pelo bem que ele pregou na sua vida, pelo exemplo amoroso que ele deu na sua vida, ele conseguiu deixar, né, essa mensagem de amor e de paz, e ele arrastou uma multidão no seu velório que percorreu 8 quilômetros, né? A gente ainda está meio longe de conseguir isso, a gente ainda tem que trabalhar muito a nossa evolução, mas é um estímulo para a gente. Outro caso também que a gente tem na literatura espírita agora, dito por Divaldo Franco, Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi recebido por Celina e alguns outros familiares e amigos no plano espiritual. E num determinado momento ele começou a ouvir um tumulto muito grande do lado de fora. Ele, meu Deus, o que é isso, né? Que tumulto é esse? E quando ele chegou na janela, ele viu uma multidão, milhares e milhares de espíritos que estavam ali para recebê-lo. E ele pergunta a Celina, Celina, quem são essas pessoas? Eu não conheço essas pessoas. E ela falou que foram todos aqueles que ele fez o bem enquanto estava encarnado neste planeta. Sem saber quem era, sem se importar em se a pessoa era importante ou não, se era rica ou não, se era boa ou não. Ele simplesmente ajudou o outro, sem se importar a quem. E essa multidão estava ali para recebê-lo em agradecimento, né? É mais um exemplo maravilhoso daquilo que nós podemos almejar para nós, né? Que nós possamos deixar aqui, ao desencarnar, uma boa mensagem, né? Nós ainda não somos espíritos puros, nós ainda não somos espíritos elevados, mas nós estamos nesta construção, nós estamos construindo esse caminho, né? E eu acho que isso é importante para nós, né? O que eu quero deixar aqui neste planeta quando eu me for? E o que eu quero ser quando eu despertar no plano espiritual? Eu quero ser uma pessoa melhor do que quando eu reencarnei aqui? Ou será que eu ainda me deixando levar pelo meu orgulho, pela minha vaidade, me deixando me arrastar pelos prazeres da matéria, não consegui trabalhar tão bem assim a minha evolução, né? Fica a pergunta, né? Essa reflexão aí pra gente, pra mim também, com certeza. Chegando aqui na nossa última questão, que é a 824, Kardec então pergunta aos espíritos: reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? E eles respondem: não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo, né? Mais uma vez aqui a gente pode citar o exemplo de Gandhi, que teve um funeral grandioso, mas ele não teve um funeral grandioso para ostentar o seu poder e a sua riqueza. Ele teve um funeral grandioso porque ele deixou aqui, naqueles que ficaram, uma mensagem de amor, de respeito, e essas pessoas quiseram homenageá-lo pelo bem que ele fez. E aí agora vem um comentário de Kardec. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo destruirá. Como lhe consumirá o corpo, assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas ou mais. A pompa dos funerais não lhe limpará das suas torpezas, nem o fará subir os degraus que seja na hierarquia espiritual. E aí aqui ele cita as questões 320 seguintes, né?
Voltando aqui na questão anterior, quando ele fala que, né, supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil, e aí eu lembrei, né, aqui das carpideiras, uma profissão tão antiga que eu não sabia que ela era tão antiga assim. Ela tem relatos na história. Desde antes de Cristo já existia essa profissão dessas mulheres que eram contratadas para chorar nos funerais, né? Eu li que às vezes era porque os homens não podiam chorar e aí eles contratavam as mulheres para que elas chorassem por eles. Mas também li, né, em alguma literatura que elas eram contratadas para que o morto pudesse, né, ter o seu tempo no purgatório, digamos assim, reduzido. Está aqui, ó. Tom Lutz, no livro A História Cultural das Lágrimas, ele diz: o luto dos enlutados ajudava a limpar as almas do falecido e trazê-lo à plenitude. Né? E alguns acreditavam que quanto mais se chorava pelo morto no velório, mais a sua alma seria limpa. Ou seja, né, ao passar pelo purgatório, quanto mais se chorasse por ele, né, mais rapidamente ele passaria por aquele momento. E a gente sabe que não é bem assim, né? Agora há pouco eu falei, né, que a gente pode causar essa perturbação ainda no espírito recém-desencarnado. Se a nossa emoção ela é muito forte, se a gente chora muito desequilibradamente, né? Não aquele choro, digamos assim, equilibrado, né? Mas a gente, ainda mais nós latinos, que temos muito as emoções à flor da pele, é normal nós nos deixarmos, né, levar pelas emoções num velório de um ente querido, chorar copiosamente, mas a gente hoje sabe, principalmente com o que a doutrina dos espíritos nos mostra nesse tempo todo, que isso não é muito bom, nem para a gente, para o nosso desequilíbrio, para a nossa desarmonia física e emocional, mas também para aquele espírito que acabou de desencarnar. Né? A nossa emoção exacerbada pode trazer um desconforto e até um desequilíbrio para aquele espírito que já se foi. Então a gente também tem que buscar trabalhar dentro de nós, e eu sei que é um assunto muito delicado, né? Falar de morte de um ente querido é muito delicado. Para muitas pessoas ainda é um tabu, tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar na possibilidade de alguém querido falecer, né? Mas é bom que a gente comece a trabalhar dentro de nós essas questões. E eu fui buscar, já para a gente já encerrando, fui buscar na cultura oriental. Eu confesso que eu não tenho um entendimento muito grande da cultura oriental, mas eu quis saber um pouquinho como eles retratam esse momento, né, da morte, né, dos velórios, do funeral em si. E aí eu achei muito bonito, porque ao contrário de nós ocidentais, que tem essa emoção muito à flor da pele, que a gente chora sim, quer chorar, e quanto mais, como eu trouxe as carpideiras, né, quanto mais a gente chorar, mais o morto vai estar sendo beneficiado naquele entendimento, né? No budismo eles falam, né, que eles evitam o choro e o desespero para que a mente da pessoa falecida, olha que maravilha, né, de concepção, para que a mente da pessoa falecida permaneça passiva. A cerimônia é realizada com louvor à vida da pessoa e ao mesmo tempo ao estado de Buda existente em cada pessoa, né? Ou seja, no budismo eles evitam chorar para que o nosso choro não cause o desequilíbrio naquele espírito que acabou de desencarnar, né? É uma sabedoria muito mais de acordo com o que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Esse sentimento mais contido, para que a gente realmente não traga a desarmonia daquele nosso querido. E no Islã, né, para eles, o luto é um momento de oração, calma, equilíbrio e discrição. Maomé, no Corão, ele diz: o morto sofre quando alguém se lamenta em voz alta. Né? E eles ainda trazem, quando uma pessoa querida desencarna, quando uma pessoa querida morre, eles trabalham a aceitação do decreto de Deus. Então, além deles não causarem, né, terem esse momento de equilíbrio
de calma e discrição, de oração para o morto, para aquele que acabou de desencarnar, eles trabalham também dentro de si a aceitação do decreto de Deus. Porque a gente sabe que a gente só desencarna na hora que é para desencarnar. Nós só vamos partir deste plano material quando chegar a nossa hora. Quando Deus determinar que a nossa hora chegou. Então, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, que a gente possa ir trabalhando na nossa vida, né, esse desapego à matéria. Desconstrução do nosso orgulho, sabendo que na hora que a gente desencarnar, a gente não precisa estar rodeado de mármore branco, de ouro e de ostentação, que é muito mais importante aquilo que nós somos moralmente e aquilo que nós deixamos de imagem, sentimento, né? O que os outros vão pensar de nós no sentido de como ela era boa, como ela era caridosa, como ela era amorosa e não como ela era, sei lá, irritada, nervosa, má, ruim, né? Qual a mensagem que a gente quer deixar? E também desconstruir o nosso apego à matéria. Nós não vamos levar nada daqui, nada de material. Desconstruir também o apego aos nossos entes queridos, para que quando a gente chegar a hora de algum querido do nosso coração desencarnar antes de nós, que nós possamos aceitar o decreto de Deus, como o Islã traz, que a gente possa ter uma postura equilibrada, de saudade sim, de tristeza sim, mas nada que vá nos desequilibrar, trazendo para nós consequências ruins. A gente sabe que o nosso desequilíbrio emocional afeta o nosso físico, afeta todo o nosso equilíbrio, mas principalmente para a gente não causar um desconforto, né, uma sensação ruim, tristeza naquele que foi pro outro lado, porque ele tá ali, né? A gente sabe que não morre. Essa separação, ela é momentânea. Então, que a gente possa ir trabalhando dentro de nós, nesse tempo que nos resta nesse corpo de material, nessa matéria, porque a gente viu, ainda mais agora, nesses últimos 2 anos, né? Que a gente pode, assim, num piscar de olhos, quando menos a gente espera, a gente pode passar para o plano espiritual. Então, que a gente não perca tempo, que a gente construa dentro de nós o que há de melhor em nós mesmos, que a gente possa fazer o melhor, que a gente possa buscar o melhor para a nossa vida de espírito imortal e para aqueles que estão ao nosso lado, que possamos ser o mais justo que podemos ser, que possamos amar ao próximo da maneira que a gente já consegue. Nós ainda não somos Jesus, nós ainda, eu falo por mim, não consigo às vezes amar o meu inimigo, mas eu consigo entender que o meu inimigo está no momento dele, por o qual eu provavelmente já passei. Eu já posso ter feito muita coisa ruim nas minhas outras vidas. Graças a Deus, hoje eu estou no momento em que eu já não mais pratico o mal. O mal de uma grande forma, assim dizendo, matar, roubar. Graças a Deus, eu já não estou mais nesse momento. Eu já consegui evoluir. Então, que a gente possa ir trabalhando nessa vida a nossa desconstrução do nosso orgulho, o desapego à matéria, porque a gente só leva daqui aquilo que a gente construiu no nosso coração. As relações que a gente construiu com os nossos afetos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. O amor verdadeiro nada destrói, né? Então, que a gente possa, encerrando agora a nossa palestra, nossa reflexão, né, dessa manhã, trabalhar o que há de melhor na gente, enquanto nós ainda estamos aqui. Para que quando a gente chegue do outro lado, nós possamos ser recebidos com festa por aqueles queridos que já se foram antes, né? Ser recebidos com muita alegria no plano espiritual e que a gente deixe aqui no plano material uma saudade de uma pessoa boa, uma saudade de uma pessoa que buscou ser o melhor que ela podia ser, né?
Mais uma vez eu agradeço a casa pela oportunidade dessa reflexão e a gente vai encerrando por aqui, né, nessa manhã de sexta-feira, desejando a todos que fiquem com Deus e um bom final de semana.